Hoje nós estaremos aqui com mais uma mensagem para abençoar a sua vida. O tema da mensagem de hoje é o filho pródigo. É uma parábola, uma das parábolas mais lindas que Jesus conta e também uma das mais conhecidas da Bíblia. Ela se encontra em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Vamos lá para a introdução. Jesus contou nesta parábola que um pai tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo quis receber sua parte da herança que tinha o pai, que tinha por direito, e pediu o pai, que lhe concedeu. Ao receber a herança, ele saiu de casa e foi cuidar da sua própria vida, de forma irresponsável. O outro filho também recebeu sua parte da herança, mas ficou do lado do pai. Como o filho caçula queria sentir livre e curtir a vida, ele viveu cada dia como se fosse o último. E conheceu novos amigos, passou a frequentar todas as festas, envolveu-se com o mundo, com bebidas, etc. Porém, como qualquer jovem cheio de vigor e vontade de viver, ele jamais se imaginaria que um dia toda essa farra tornaria-se um pesadelo. O seu dinheiro acabou, e com isso os seus amigos também foi acabando dia após dia. Aqueles amigos que se diziam amigos verdadeiros foram embora. Cada dia sumia um, sumia outro, sumia. Aqueles amigos o abandonaram. Aí ele se viu na pior situação como um ser humano pode chegar, no fundo do poço, sem nenhuma dignidade. Como se não bastasse, a fome chegou em sua região e ele começou a passar por necessidades. Um dos cidadãos daquela terra o mandou para os campos para cuidar de porcos, e o seu desespero foi tão grande que ele desejava comer as comidas que os porcos comiam. Que situação trágica! Jesus, nessa parábola, quis mostrar que o povo de Israel também estava assim. Ele tinha tudo, o povo de Israel tinha tudo junto ao Pai, mas preferiu virar as costas para Deus e viver a sua própria maneira. Mas hoje, será que nós também não temos agido assim? Pensamos que somos fortes o bastante, temos o direito de sermos abençoados, sabemos dirigir a nossa vida, mas tudo tem um porém. Sem a ajuda de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Nós pensamos que estamos indo para frente sem a ajuda de Deus. Mas assim como aquele filho pródigo, aquela nação de Israel, queria viver a sua própria vida, queria esquecer de Deus e viver a sua própria vida, assim como nós estamos vivendo hoje. Algumas pessoas dentro da igreja está como se fosse o filho pródigo. Vem para a igreja, serve a Deus, louva, canta, escuta a palavra, mas só que não está nem aí, vem por vir, só por causa que não tem outra coisa para fazer. Assim estava aquele filho pródigo, assim também estava a nação de Israel. Se você estiver construindo a vida dessa maneira, cuidado, uma hora tudo pode dar errado. Jesus disse
que aqueles que ouvem as suas palavras, mas não praticam, são pessoas insensatas, que construíram sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Cuidado! Deus te diz nessa hora, não faça como o filho pródigo fez. Ele pediu a sua herança ao seu pai e saiu para curtir a vida. Viver aquela vida de farra, viver aquela vida de festas, viver aquela vida que o mundo oferecia. Mas só que quando o seu dinheiro acabou, aquela vida que ele tinha, que ele pensava que era ser maravilhosa, acabou-se, acabou tudo. Quando o seu dinheiro acabou, aquela sua festa, aquela sua vida também acabou. Não viva uma vida sobre a areia, porque uma hora você vai afundar. A areia é só para você passar e não ficar fixo nela, porque uma hora ou você vai cair ou você vai afundar. Porque a areia não é forte o suficiente para você construir uma casa, para você construir a sua vida. Você tem que construir a sua vida sobre a pedra, porque Jesus disse que aquele que construiu aquela casa sobre a areia, veio os ventos, veio a água, veio a tempestade, e aquela casa caiu ao chão. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a pedra, veio aquela chuva, veio aquela tempestade, veio os ventos, e aquela casa continuou de pé. Deus te diz nessa hora, não seja como o filho pródigo foi. Para ver o ponto na história, os dois filhos que aquele homem tinha, receberam a herança. Mas só que aquele que era o mais velho, tinha a sabedoria, e construiu a sua casa sobre a pedra. O outro saiu do braço do seu pai e foi construir a sua vida no mundo, ou seja, construir a sua vida sobre a areia. Deus te diz nessa hora, construa a sua casa sobre a pedra e você vai ser muito sucedido. Aquele filho era abençoado na casa do pai e tinha uma verdadeira liberdade para fazer o que ele queria, mas o seu coração estava inquieto. Ele achava que somente as outras pessoas eram felizes e que seu pai não estava privando de todas as coisas, quando na verdade o estava protegendo. Então ele achou melhor ouvir a voz do seu coração e foi experimentar os prazeres que o mundo tem. Não, quando você se sentir assim, como aquele filho pródigo se sentiu, não vá tentar se acalmar com as coisas do mundo. Vá para o seu quarto e lá você fale com Deus, se acalme diante da presença de Deus, que Ele resolve tudo na sua vida. Não vá para o mundo tentar reconhecer as coisas que o mundo tem, tentar se divertir, tentar tirar aquela angústia do coração. Não vá para o mundo, tire a angústia do seu coração perante a presença de Deus. Depois que aquele filho voltou para a sua casa, ele disse, depois que ele viu que ele estava naquele chão, comendo aquelas comidas que os porcos comiam, ele caiu em si e disse, Quantos trabalhadores meu pai tem em abundância de pão e eu aqui pereço de fome?
quando ele viu que ele estava naquela tragédia, naquela dificuldade, ele prostrou-se perante si, ele caiu em si e viu que ele tinha feito uma coisa errada, que ele queria tirar aquela angústia, queria tirar aquele pensamento, aquela inquietação que estava no seu coração. Mas só que ele viu que aquilo que ele tinha feito somente para tentar acalmar a sua alma, tentar voltar aonde ele queria que ele estivesse. Mas só que depois que aconteceu aquilo tudo, que ele perdeu o seu dinheiro, da sua herança, que ele começou a trabalhar com os povos lá que cuidavam de os porcos, ele começou a comer aquelas comidas que os porcos comiam. Ele viu que ele estava em uma situação ruim. Aí ele falou: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância em pão e comida, e eu aqui pereço de fome. Nesse justo momento, Deus vai fazer assim com você. Você que se afastou da casa de Deus, que vê que a sua vida está indo de ruína abaixo, está caindo, está afundando, você está afundando sobre aquela areia. Deus está querendo que você volte para os braços dele. Deus está querendo acalmar o seu coração, tirar aquelas dificuldades, tirar aquelas lutas, que você se afastou do caminho de Deus. Em vez de você construir a sua casa debaixo da mão de Deus, sobre a pedra, sobre uma rocha firme, você foi construir a sua casa sobre a areia. Não faça isso, não se afaste do caminho de Deus. Mas se você se afastou do caminho do Senhor, Deus te diz nessa hora: volte para os meus braços. Os meus braços ainda estão abertos para te receber. Os braços de Jesus estão abertos para te receber. Acredite, o mundo não tem nada para te oferecer. Eu nasci no berço evangélico, mas eu sei o quanto que é terrível as coisas do mundo. As pessoas querem tirar aquela angústia através de droga, através de cigarro, através de bebidas, através de prostituição, através de coisas que eles pensam que o mundo vai te oferecer, e você vai ter aquele prazer, e aquelas angústia vai sair de dentro de você. Mas no outro dia a pessoa vê que foi simplesmente uma coisa passageira. Eu te digo nessa hora: volte para os braços de Jesus, e aquela angústia, aquelas dificuldades, aquelas provações que você está enfrentando aí no mundo. No mundo as coisas são passageiras, mas quando você voltar para os braços de Cristo, as coisas que você está passando aí, as coisas vão ser, aquelas dificuldades vão acabar para sempre. Vai ser, quando você voltar para os braços de Cristo, as coisas que no mundo eram passageiras, que as coisas que você tentava sobrepor sobre as dificuldades, bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo, quando você voltar para os braços de Deus, as coisas que você tentava tirar aquela angústia, Deus vai fazer com que aquelas angústias saiam, mas só que no outro dia você vai sentir-se acalentado, vai sentir que Deus vai estar ao teu lado, que aquelas dificuldades, vai vir provas, vai vir desafios pela nossa vida, mas só que aquelas angústias que você tinha quando você estava no mundo, aquelas angústias vai acabar para sempre. Deus diz que as coisas do mundo são passageiras, mas as coisas do céu são eternas. Quando aquele filho pródigo voltou para os braços do seu pai, ele diz:
Ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Recebe-me pelo menos como um trabalhador, como um dos seus servos, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais ficar naquele mundo de solidão, naquele mundo de sofrimento, comendo aquelas comidas que os porcos comiam. Eu quero que simplesmente você me receba como um dos seus servos, como simplesmente um trabalhador, porque eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele sabia que depois daquilo que ele fez, depois que aquele filho pródigo fez aquelas coisas, ele sabia que ele não era mais digno de ser chamado filho daquele homem. Assim somos eu e você. Quando saímos da presença de Deus e queremos voltar, nós fazemos de qualquer jeito para que nós possamos ser recebidos com graça e com gratidão por Deus. Nós queremos que aquelas dificuldades, aquelas coisas do mundo subam, acabam, saiam da nossa vida. Nós vamos dizer simplesmente assim: Pai, eu pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado um teu filho. Me receba somente como um teu servo. Eu quero, Deus, eu quero voltar para a tua casa. Eu quero ser recebido, ser cheio com a tua graça novamente. Mas só que eu pequei contra ti. Mas eu quero voltar, eu quero ser uma nova pessoa, um novo servo na tua presença. Deus, Ele nunca desiste dos teus filhos. Ele morreu naquela cruz por mim, por você e por todos aqui nesta terra. Deus não desiste de nenhum, mesmo aqueles que estão caídos, aqueles que estão debaixo de pontos, porque não consegue mais, não tem forças mais para voltar para a presença de Deus, para voltar para a casa de Deus. Mesmo aquelas pessoas que estão caídas por causa das drogas, por causa das prostituição, por causa das bebidas, por causa das coisas que este mundo ofereceu para elas. Deus diz: eu recebo vocês de braços abertos. Tudo o que vocês têm para me oferecer, eu tenho o dobro. Deus tem o dobro para nos oferecer, para nos encher com a tua presença. Deus, Ele nos ama de uma forma incondicional, mesmo nós estando falhos, nós estando pecadores da tua presença. Deus sabe do que nós precisamos, Ele sabe do que nós necessitamos para viver aqui. Quero dizer algo para você que está vendo esta palavra de hoje. Esta palavra, se você se identificou com essa história deste filho, que estava disposto a ser feliz acima de tudo, mas esqueceu que a verdadeira felicidade só pode ser vivida junto ao Pai, junto a Deus. Saiba que Deus ainda te espera de braços abertos. Ele quer te dar um abraço muito apertado e dizer o quanto Ele te ama. Ele é um Deus de segunda chance. Ele é o Deus da segunda chance. Ele tem uma segunda chance para a sua vida. Ele não te acusa, Ele não te joga para os cantos quando você erra. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus colocou todos os pecados sobre o Filho, sobre o Filho Jesus daquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ser perdoados e aceitados novamente por Deus. Aquele que não conheceu o seu pecado
e fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Agora, tudo o que você precisa fazer é arrepender-se dos seus pecados, aceitar pela fé o perdão e voltar para os caminhos de Deus. Volte para os caminhos de Deus. Volte para os caminhos. Fique debaixo dos braços do Pai, junto ao Pai, que Ele vai te ajudar, que Ele vai ter uma herança eterna para você e promessas maiores para a sua vida do que você jamais imaginou. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. No Efésios capítulo 3, versículo 20. Talvez você nunca saiu da casa do Pai, porém, mesmo estando na igreja, você tem se afastado de Deus e não tem valorizado o sacrifício que Cristo fez por você. Você deixou de buscar as coisas do alto e tem valorizado as coisas do mundo, e a sua vida perdeu o sentido. Você não sente mais aquela alegria de servir a Deus e parece que seu coração se esfriou, pois as suas orações são vazias e sem fé. Saiba que você precisa estar em comunhão com Deus, não só quanto às dificuldades vêm, mas para que o Senhor possa cumprir tudo o que Ele tem para fazer na sua vida e através de você. O seu tempo é hoje. É hoje que você tem para se arrepender dos seus pecados, da sua vida de erro. Tudo que você fez é hoje o seu tempo de se arrepender, não é amanhã. Porque nós não sabemos o que vai acontecer depois. Nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos se Deus veio aqui, se Deus vai voltar daqui 1 hora, daqui 10 minutos, daqui 20 minutos. Nós não sabemos o futuro. O único que sabe do futuro é Deus. E só Ele sabe o dia em que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então o seu tempo de se arrepender é hoje. Se arrependa hoje. Esqueça as coisas do mundo. Volte para os braços de Cristo e Ele vai te ajudar nas dificuldades. Todos os pecados que você cometeu, arrependa-se de todos e volte para os braços de Cristo. Obrigado por você ter assistido a mais esta mensagem, a esta palavra abençoada. Se inscreva no canal, deixe o seu like e obrigado e até o próximo vídeo.